Muito boa noite, que a paz de nosso Mestre Jesus esteja presente em nossas vidas sempre. É para Ele que dirigimos agora nossos pensamentos, procurando a Sua presença, procurando nos sentirmos juntos a Ele, e Ele junto a nós aqui, com a Sua simplicidade, Sua amizade, Seu amor, nos abençoando a todos nessa noite, abençoando nossos lares e nos auxiliando a compreender as lições que vamos ler do livro, sentir a presença dos Espíritos amigos que nos inspiram e nos orientam em seu nome. Obrigado, Mestre, por tudo. Que possamos estar contigo sempre, que assim seja. Continuando, então, nossos comentários sobre o livro No Roteiro de Jesus, uma coletânea de contos espíritas sobre Jesus, ditadas pelo espírito Humberto de Campos, ao nosso querido Chico Xavier, nós vamos ler hoje o capítulo 10, que tem como título Homens Prodígio. Homens Prodígio. Conta-se que André, o discípulo prestimoso, tão logo observou o Senhor à procura de cooperadores para o ministério da salvação, compareceu certo dia à residência de Pedro, com 3 companheiros que se candidatavam à divina companhia. Então, André, irmão de Pedro, ele, vendo que Jesus estava buscando novos cooperadores, ele trouxe 3 pessoas, 3 companheiros, na residência de Pedro, onde Jesus ficava, que se candidatavam a ser seguidores de Jesus. Recebeu-os Jesus com serenidade e brandura, enquanto o apóstolo apresentou os novatos com entusiasmo ingênuo. Este mestre, disse tocando o braço do mais velho, é Jacó, filho de Eliaquim, o condutor de cabras, que tem maravilhosas visões do oculto. Já viu os próprios demônios flagelando homens imundos. E quando visitou Jerusalém na última peregrinação do templo, viu flamas de fogo celeste sobre os pães da proposição. Enxergou também os espíritos de gloriosos antepassados entre os sacerdotes, surpreendendo sublimes revelações do invisível. Então, o Jacó era um médium, ele via, muitas vezes, como ele mostrou aqui, né, espíritos obsessores, espíritos, via manifestações divinas também, né? Então, ele tinha a capacidade de enxergar os espíritos, muitas vezes. E Jesus ficou aguardando. E aí André continuou. Parece-me excelente companheiro para os nossos trabalhos, André disse. Jesus, contudo, pousando no candidato os olhos firmes, fez interrogativo gesto para Jacó, e docemente constrangido, informou. Sim, é verdade. Sou vidente do que está em secreto e pretendo receber lições da nova escola. No entanto, receio a opinião pública. Trabalho em casa de Prisco Bitínio, o chefe romano, e recebo salário compensador. Se souberem por lá que frequento essas fileiras, provavelmente me expulsarão. Perderei meus proventos e minha família talvez sofra fome. Então, ele não estava muito disposto
a colocar as suas faculdades a serviço do Cristo, com medo de perder o emprego que ele tinha na casa de um romano importante. Fez-se grande quietude em torno. Jesus manteve-se quase impassível. Seus lábios mostravam um ligeiro sorriso, que não chegava a evidenciar-se de todo. André, todavia, interessado em colocar os amigos no quadro apostólico, indicou o segundo, judeu de meia idade, que revelava no olhar arguciosa inteligência. Este senhor é Menahem, filho de Abdod, o ourives. Possui ouvidos diferentes dos nossos e costuma ser contemplado por sonhos milagrosos. Escuta vozes do céu anunciando o futuro com exatidão. E no sono recebe avisos espantosos. Já descobriu por esse meio as joias de Pompônia Fabrina, quando romanos ilustres visitaram Cesareia. Incontáveis são os casos em que funcionou na qualidade de adivinho vitorioso. Passando por Jerusalém, foi procurado por sacerdócios ilustres, que com êxito lhe puseram à prova as estranhas faculdades. Leu papiros que se achavam à distância e transmitiu recados autênticos de grandes mortos da raça. Também tinha mediunidade. Após ligeiro intervalo, acentuou: não seria valioso colaborador para nós? E aí Jesus olhou para ele, né? E Menahem se explicou: sim, realmente ouço vozes do céu e resolvo em sonho diversos problemas. Desejaria participar da nova fé, mas estou preso a muitos compromissos. Não poderia vir assiduamente. Meu sogro Efraim, o mercador de perfumes, é riquíssimo, está prestes a descansar com os nossos que já desceram ao repouso. Sou o herdeiro de sua grande fortuna e sei que se escandalizará com a minha adesão à crença renovadora. Assim considerando, preciso ser cauteloso. Não posso perder o enorme legado. E os dois, né, tanto Jacó quanto o Menahem, eles tinham mediunidade, eles viam paisagens do mundo espiritual, ou ouviam, né, chegavam a receber mensagens, mas o foco deles era só aqui na Terra. Então, o coração deles estava com as coisas materiais. O Menahem aqui estava com medo de perder a herança que ia receber do sogro, que era muito rico, né? Então, não estava disposto a renunciar a esse tipo de coisa para conseguir algo mais espiritual, né? Identificando a estranheza que provocava, apressou-se a reforçar. Ainda que eu me pudesse desprender de bens tão preciosos, precisaria atender à mulher e aos filhos. Então, Jesus não falou nada, mas só o olhar dele, ele se incomodou, falou: não, mesmo que eu pudesse me livrar dos meus bens, tem minha mulher e meus filhos, né? E o outro também falou que a família podia passar fome, etc., né? À frente do Messias, que não se manifestava em sentido direto, o pescador apresentou o terceiro amigo. Aqui, mestre, temos Moabe, filho de Josué, o cultivador. É um prodígio nas Escrituras. Todos os escribas o olham invejosos, porquanto é conhecido pelo dom de escrever com incrível desenvoltura a respeito de todos os assuntos. Homens importantes de Israel formulam para ele vários enigmas, e ele os resolve com triunfo absoluto. Por vezes chega a escrever em línguas estrangeiras, e há quem diga que sobre ele paire o espírito do próprio Jeová. Então, pelos prodígios, muita gente admirava. Calou-se o apóstolo e, no ambiente pesado que se abateu na sala, o escriba milagroso esclareceu. Efetivamente, escrevo em misteriosas circunstâncias. Uma luz semelhante a fogo desce do firmamento sobre as minhas mãos e encho rolos enormes com instruções e descrições que nem eu mesmo sei entender. É psicografia, né, que a gente entende no Espiritismo. Proponho-me a seguir os princípios do reino celeste aqui na Galileia. Não posso, entretanto, comprometer-me muito.
Na Cidade Santa, estou ligada a um grande revolucionário que me prometeu algo em cargo político, logo depois de assassinarmos o procurador e eliminar alguns patrícios influentes. Quero aproveitar as minhas faculdades na restauração de nossos direitos. Conquistarei por posição, ouro, fama, evidência. Por isso, não posso aceitar deveres muito extensos. A quietude voltou, mais envolvente. André, todavia, ansioso por situar os novos elementos no Colégio Galileu, perguntou ao Cristo: Mestre, não estás procurando associados para o serviço redentor? Admitirá os nossos amigos? Jesus, porém, com serenidade complacente, esclareceu: Não, André, sigam nossos irmãos em paz. Por enquanto, o roteiro deles é diferente do nosso. O primeiro estacionou na situação lucrativa, o segundo aguarda uma herança em ouro, pratas e pedras, e o terceiro permanece caçando a glória efêmera do poder humano. Senhor, ponderou o irmão de Pedro, mas é preciso lembrar que um deles vê, o outro ouve e o último escreve, milagrosamente. Sim, considerou Jesus, terminando a entrevista. No mundo, sempre existiram homens prodígio, portadores de maravilhosos dons que estragam inadvertidamente. Mas, acima deles, estou procurando quem deseja trabalhar na execução da vontade de nosso Pai. Então, assim termina a história desse conto. E Jesus dá uma lição aqui a André e a todos nós. Porque nós acreditamos que são os grandes feitos maravilhosos que impressionam os olhos, os ouvidos, que a gente vê, fenômenos, né? Que são esses fenômenos que vão convencer as pessoas, que vão transformar o... Não são assim. A gente pode ver que eles mesmos, que eram portadores desses fenômenos, eles mesmos estavam apegados aos bens materiais. Então, Jesus diz que está interessado naqueles que querem fazer a vontade de Deus, que se propõem a seguir uma trilha mais espiritual, que se propõem a se renovar, a dar valor às coisas da terra, mas valorizar primeiramente as coisas do céu, as coisas espirituais. E nenhum deles estava disposto a isso, né? Então a gente vê que não são os fenômenos que às vezes impressionam tantas pessoas. Jesus fez quantas coisas, e no entanto, aquelas pessoas que o viram, que viram ele fazer isso, não se convenceram. A maioria não o seguiu, outros que o seguiram o abandonaram. Então, é preciso entender que o Evangelho do Cristo, ele tem que tocar o nosso coração. Ele deve ser aquele que nós devemos sentir a presença dentro de nós. Sentir a beleza da presença do reino de Deus dentro de nós. A presença do próprio Cristo junto a nós. Em nossas tarefas diárias, em nossos propósitos de vida. Ele nos orientando a nossa vida. Ele iluminando o nosso caminho. E é por isso que aqueles que viram ou que veem até hoje somente os fenômenos não se transformam. Sejam médiuns, sejam pessoas que assistem os fenômenos. Sejam os portadores do fenômeno ou aqueles que assistem. Quem se transforma é aquele que se deixa tocar no coração. Que sente no coração. Que sente vontade de se transformar. Que sente que existe algo melhor, sentimentos melhores, uma vida melhor, íntima, e companhias melhores, muitas vezes, do que a que nós temos, pelo menos do ponto de vista espiritual. Porque, ao buscar o Evangelho com sinceridade, passamos a fazer parte também dos discípulos de Jesus. Embora a nossa distância, passamos a fazer parte do discipulado. Mas se assim realmente desejarmos, priorizar essa nossa transformação íntima, que é para isso que todos nós
estamos aqui nesse mundo. Que possamos refletir. Muita paz a todos. Um ótimo final de semana, uma ótima semana vindoura. E que Jesus continue nos abençoando. E que Ele possa nos dar coragem para segui-lo. Porque, como a gente vê, muitas vezes temos que fazer escolhas. E que nós tenhamos a lucidez de fazer as escolhas corretas na direção do nosso Mestre Jesus. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.